Buenas! Você deve saber que o governo de São Paulo está utilizando dados dos celulares das pessoas para avaliar se elas estão cumprindo a determinação de isolamento social para tentar controlar a pandemia do Covid-19. Uma pergunta que muita gente está fazendo e está questionando é se o governo tem a permissão para utilizar os dados do nosso celular para fazer esse tipo de monitoramento, pois isso levanta uma questão, uma preocupação relativa à privacidade. E é uma preocupação válida. Eu mesmo no canal falo bastante sobre como é importante a gente avaliar os limites do uso da tecnologia em detrimento da privacidade das pessoas. Mas nesse caso especificamente do governo de São Paulo, do controle que o governo de São Paulo tem feito, é importante que a gente entenda como está sendo feito o uso desses dados, para a gente avaliar se tem aí alguma quebra de privacidade dos usuários, né? Então, como é que o governo tem feito isso? Ele fez uma parceria com diversas empresas operadoras de telefonia, e a operadora de telefonia, ela capta o sinal das antenas. Então, se um celular, o que ela sabe? Ela sabe que um celular saiu da zona sul de São Paulo. E quando você se desloca pela cidade, você vai entrando na rede, as antenas vão captando você, aquela antena está em uma região diferente da que você estava. Então você passou pela antena da Zona Sul, você vai passar pela antena do centro, você vai passar pela antena da Zona Norte. Então essas redes vão se conectando ao aparelho celular e é esse o dado que o governo de São Paulo está coletando para avaliar o deslocamento dos celulares. O que acontece? Esses dados, eles não passam nenhuma informação que possa identificar o usuário ou o celular. Então, eles sabem que existe um celular, mas eles não sabem o número e não sabem de quem que é aquele celular que está se deslocando entre essas antenas. Então, neste caso, nós não temos aí uma quebra de privacidade, né? Então, isso é o que as operadoras estão informando as pessoas, né? Como é que é feita essa coleta de dados? É uma coleta de dados de forma macro, digamos assim. Eles sabem que existem celulares que estão se deslocando, mas eles não sabem de quem é esse celular. É mais ou menos parecido com uma análise que a gente faz quando, através do Google Analytics, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa bastante no marketing digital, para avaliar o comportamento da navegação do usuário do site. A gente sabe que algum usuário entrou, a gente sabe que ele passou pelas páginas, mas a gente não sabe quem ele é. A gente só sabe quem ele é se ele se cadastrar, se ele se identificar. Então, essa coleta de dados é uma coleta comum, ela é muito utilizada em diversos softwares, diversos setores, é uma coleta macro, a gente não sabe quem é, não conseguimos identificar a pessoa que está ali navegando pelo site, como nesse exemplo que eu dei, ou transitando pela cidade, no exemplo que o governo está utilizando para controlar o deslocamento, mas ele sabe que existe esse deslocamento. E por que o governo está fazendo isso? Porque, ora, quando você trabalha com dados, você tem informação para poder tomar decisões. Então, se a equipe médica do governo diz que para conter a epidemia, para que o sistema de saúde da cidade de São Paulo dê conta do aumento do número de casos, é preciso um isolamento de 70%, por exemplo, e ele descobre através da coleta desses dados que o isolamento está em 50%, então eles, com base nesses dados, podem tomar algumas atitudes, algumas decisões, ou para tentar desincentivar as pessoas a se locomover, né, para respeitar o isolamento social, ou até para tentar comprar mais equipamentos, ampliar o número de leitos, ampliar a capacidade do sistema de saúde para atender
a previsão de aumento dos casos, né? Então é para isso que o governo tem feito esse monitoramento, e esse monitoramento não quebra a privacidade das pessoas porque não são coletados dados que possam identificar o usuário, né? E aí tem alguns mitos, né? Tem gente que espalha por aí as fake news, né? E as dúvidas que surgem na cabeça das pessoas. As pessoas ficam com um pouco de medo, né? Poxa, mas se o governo está rastreando meu celular, será que ele consegue entrar no meu celular, ver as fotos do meu aparelho, né? Isso é um pouquinho mais complicado de ser feito. O governo não tem acesso a essa questão. Porém, essa é uma preocupação factível, e é bom a gente prestar atenção nesse aspecto, porque é o seguinte: tudo bem, o governo não tem acesso às fotos do seu aparelho, mas qual é o software que você usa dentro do seu celular para organizar as suas fotos? Esse software de galeria de fotos foi desenvolvido por uma empresa. Quem é essa empresa e quais as informações essa empresa tem acesso da sua galeria de fotos? Porque muitas vezes a gente acaba baixando um software, um aplicativo para organizar nossas fotos, e aí o software diz assim para você: olha, você aceita isso, aceita aquilo, aceita os termos de privacidade? E o que acaba é que muitas vezes as pessoas aceitam sem ao menos ler o que está escrito ali. Então vale essa preocupação em torno da privacidade, mas não no caso especificamente do governo de São Paulo, porque eles não captam dados pessoais. Mas é bom ficar antenado nos softwares que você instala no seu celular e ler os termos de privacidade, tomar cuidado de quem é dono dessa empresa que desenvolveu o software, porque provavelmente o dono dessa empresa tem acesso às suas fotos, ou aos seus documentos, ou aquilo que gera preocupação para você. Então, é uma discussão válida. A gente está envolto hoje com diversos aparelhos, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa prestar atenção sim em quais dados e quem é que está tendo acesso a esses dados. Bacana? Gostou do vídeo? Se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Curta o vídeo, que isso é muito importante para que essa informação possa ser passada adiante. Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!